Olá, estamos de volta na aula 4, parte 5. Nós estamos falando de um dos temas mais cobrados em processo civil, atos processuais. Nesse bloco, solta na tela latino, nós vamos falar dos atos das partes. Está aparecendo aí na sua tela, ó, atos das partes. Vamos melhorar esse negócio aí, ó. Atos das partes. Atos das partes. Então nós vamos estudar os artigos aqui 201, 200. Não, na verdade é o artigo 200 ao 203, né? É o artigo aí, ó, 200 ao 203, tá bom? São apenas 3 artigos aí para estudar os atos das partes. Solta na tela, Latino. Vai aparecer aí, ó, na sua tela, sob a epígrafe dos atos das partes, o artigo 200 do CPC, ele regula o momento a partir do qual se tornam eficazes os atos que, praticados pelas partes, consistam em declarações de vontade, o que, evidentemente, inclui os negócios jurídicos. Tais declarações de vontade, como, por exemplo, a transação, a renúncia ao direito de recorrer, a desistência do recurso, o reconhecimento da procedência do pedido, entre tantos outros, produzem efeito em regra de imediato, não dependendo, portanto, de homologação judicial, de qualquer outro tipo de confirmação, de ratificação, para que se tornam eficazes. Nós temos o enunciado do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, é o enunciado 133, diz o seguinte, abre aspas, salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais do artigo 190 não dependem de homologação judicial. Lembrando aí, você que está no curso Top 10, nós estudamos os negócios processuais na aula 4, parte 3. Só toma cuidado porque afasta-se dessa regra a desistência da ação, a qual só se torna eficaz após a homologação judicial. É porque a desistência da ação, manifestada após a contestação, ela só pode produzir efeitos se o demandado com ela consentir. E depende a desistência da ação, pois para produzir seu efeito, de acontecimentos a ela posteriores, como por exemplo a manifestação do réu e a verificação do juiz. Então só após a verificação desses dados é que pode ser homologada a partir daí e ela vai se tornar eficaz. Volta aqui rapidinho, o Latino, o artigo 200. O artigo 200 aí do CPC, ele tem lá uma exceção que está prevista no parágrafo único do artigo 200. O parágrafo único diz que a homologação de sentença lá, que vai reconhecer a desistência da ação, ela só vai produzir efeitos, a desistência da ação, melhor dizendo, só vai produzir efeitos após uma sentença. E essa sentença aqui, ela vai ser uma sentença sem mérito. E lembre-se, toda vez que eu falar para vocês, a sentença sem mérito, eu não estou na regra do jogo, tá? Porque a regra do jogo, o artigo 4º do CPC, é decisões com mérito. Você que já viu o procedimento, o processo civil, viu que o processo civil começa com uma petição inicial e ele deve terminar com uma sentença. Você já viu também que o artigo 485, os parágrafos 4º e parágrafo 5º, especialmente o parágrafo 5º, diz que o autor pode desistir da ação até aqui, ó, até a sentença, até aqui o autor pode desistir da ação. Mas toma cuidado, porque após a contestação depende de autorização do réu. Então aqui nós temos uma exceção, né? O parágrafo 5º do artigo 485 é uma exceção ao parágrafo único do artigo 200. Então vamos lá, o autor pode desistir da ação? Pode. Até quando? Até a sentença. Mas após a contestação, depende de autorização do réu. Isso é muito importante para que você saiba, né? Por que depende de autorização do réu? Porque o direito de ação ele é bifrontal. O réu também tem direito de ação. Ele também, réu, tem direito a uma sentença. E toma cuidado, porque toda vez que a sentença é sem mérito, o artigo 486 do CPC autoriza a parte a reingressar em juízo, tá? Sentença sem mérito não faz coisa julgada material. A sentença sem mérito, ela faz coisa julgada formal. Existe a sentença, mas ela é mutável, ela é discutível. Então, toda vez que o juiz dá uma sentença sem mérito, o artigo 486, ele autoriza aí a parte reingressar no Poder Judiciário. E você, advogado, é muito importante reconhecer a diferença entre desistência e renúncia. Quando nós desistimos, quando o autor desiste da ação, ele desiste do processo.
e não do direito material, tá? Ele desiste do instrumento, do processo. Quando ele renuncia, ele desiste do direito material em si. Então a renúncia é com mérito, a desistência sem mérito. Cuidado com isso em prova. Desistência sem mérito, renúncia com mérito. Então veja, aqui é uma exceção, ó, porque o réu tem que consentir e o juiz tem que homologar a desistência da ação, desse parágrafo 5º aqui, tá? Tem até um exemplo prático para dar para você. Outro dia uma cliente me ligou, tinha se separado do marido, ela tem um filho, e entrou com um pedido de pensão alimentícia, mas o marido falou, pô, deixa que eu te pago a pensão, tratou com ela extraprocessualmente, e ela ligou, professor, eu não quero mais aquela ação, posso deixar ela para lá? Quero desistir. Não, você não pode simplesmente deixar aquela ação para lá. Por que não? Porque o parágrafo único do artigo 200 diz que a desistência da ação tem que ser por sentença, e essa sentença vai ser uma sentença sem mérito. Beleza? Tranquilo até aqui? Mas qual é a regra do jogo? A regra do jogo é, os atos das partes produzem efeitos imediatamente. Então, se eu estou numa audiência, por exemplo, uma AIJ, você sabe que a AIJ acabou no novo CPC, mas em alguns casos pode ter, ó. Aqui eu vou ter a fase de organização e depois eu posso ter uma AIJ. O que é uma AIJ? Eu vou encontrar no artigo 358 ao 368. São apenas 10 artigos. A AIJ chama-se Audiência de Instrução e Julgamento. Isso é uma AIJ. Professor, quando que vai ter AIJ? Nunca. Tem AIJ. Eu nunca vi uma AIJ. Só tem um processo que tem AIJ. Só vai ter audiência de instrução e julgamento se houver necessidade de produção de prova oral. Então eu só tenho AIJ, tá? Se houver necessidade de produção de prova oral. Professor, me dá um exemplo aí de uma produção de prova oral. Ah, lógico, tem um exemplo lá no artigo 385. O artigo 385 do CPC trata do depoimento pessoal, né? O autor, ele pode requerer o depoimento pessoal do réu, mas nunca dele mesmo, tá? Cuidado que tem advogado maluco, né? Normalmente os advogados votam no PSOL, sabe aquele partido? Esses advogados, o que eles fazem? Eles pedem um depoimento pessoal do próprio cliente, não pode, isso é erro grosseiro. O artigo 385 diz assim, ó, você que é advogado, tá aqui no top 10, cara, você tem que saber isso. Olha, preste atenção, a parte pode requerer o depoimento pessoal da outra parte, nunca da própria parte, porque ela já fala, vai querer o depoimento dela mesmo, isso não existe, coisa de doido. Artigo 385, só pode requerer o depoimento pessoal da outra parte. O autor pode requerer do réu, o réu pode requerer do autor, tudo bem? E nesse caso é produção de prova o quê? Oral. Se houver necessidade de produção de prova oral, o juiz marca o quê? AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento. Pô, professor, mas por que tu tá me dando esse exemplo aí? Olha só, vamos ao artigo 366, vamos conferir, solta na tela, Latino, eu vou entrar aqui no CPC, porque tem um artigo ali, se eu não me engano, é o 366, que diz que o juiz tem que proferir, se tem AIJ, ele dá sentença. Se tem AIJ, olha lá, não tô tão ruim assim não. Artigo 366, ó, aparece na tua tela, diz que encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz profere sentença em AIJ, ou no prazo de 30 dias. Volta aqui comigo. Vamos raciocinar aqui. Então o juiz marcou uma AIJ, uma audiência de instrução e julgamento. O que diz o artigo 366? Diz o seguinte, é ali que tem a sentença. Ou no prazo de 30 dias. Então vamos lá, professor. Você está falando para mim que se o juiz marcou a IJ, ele tem que dar sentença. Sim, essa é a regra do jogo. Então se o juiz marcou a IJ, eu já vou para o fórum sabendo que eu vou ter a sentença. Perfeito. Nota 10. Agora, ele pode dar em 30 dias? Pode, mas normalmente ele dá na IJ. Então, se o juiz profere uma sentença na audiência de instrução e julgamento, e eu falo para o juiz assim, ó, juiz, estou de acordo com a sentença. Posso recorrer? Lógico que não. Por quê? Porque eu aplico o artigo 200. Porque os atos das partes, de acordo com o artigo 200, produzem efeitos o quê? Os efeitos imediatos. Efeitos imediatos. Então, eu não vou recorrer se eu me pronunciar dentro da IJ que eu estou de acordo com a sentença. Beleza? Tranquilo? Se eu estou de acordo com a sentença, eu estou satisfeito com ela, eu não vou poder recorrer. Nesse bloco eu quero que você aprenda isso. Os atos das partes produzem efeitos imediatamente. Na mesma hora. Ó, bate pronto. Tem exceção? Tem. Parágrafo único do artigo 200. Se o autor desiste da ação, o réu já contestou,
eu preciso de autorização do réu, eu preciso da sentença do juiz. A desistência da ação só se opera os seus efeitos com a sentença homologatória do juiz. Beleza? Solta na tela aí, Latino. Solta na tela aí. Por favor, né, Latino? Tá aí. Quanto às demais declarações de vontade, sejam elas unilaterais ou bilaterais, elas vão produzir efeitos desde logo. Todas as outras, menos desistência da ação. Aparece na sua tela que vale recordar, porém, que nos casos de negócios jurídicos processuais, repita-se, aqueles que estão na aula 4, parte 3, incumbe ao juiz o controle apenas da sua validade. E caso o negócio seja inválido, o juiz ele recusa a sua aplicação e ele afasta a eficácia. Muitos atos das partes são praticados através de petição, pois é lícito a parte obter um recibo das petições que oferte e dos outros documentos que apresente a secretaria. Está lá no artigo 201. Se eu der entrada numa petição, eu tenho direito do recibo. Não sendo lícita a recusa. É óbvio que com o peticionamento eletrônico, porém, muito dessa burocracia se torna desprovida de sentido. Não pode a parte lançar na documentação já acostada aos autos cotas marginais ou interlineares. Assim, não é possível, mesmo em processos de autos eletrônicos, a inserção pela parte de comentários ou observações à margem do que já consta ou entre linhas já escritas. E como é o juiz, nesses casos, mandar riscar tais cotas e multar quem as tem escrito em metade do salário mínimo. Olha só o artigo 201 que vai aparecer na tua tela aí, e 202. Tá aí, o artigo 201. Eu vou jogar o Ctrl F aqui. O 201. E 201 vai aparecer muitos. Vamos lá no artigo 201. Ou como diz o professor Mozart, artigo 201. É melhor ir aqui, porque vai aparecer 201, aparece muitos. Vou subir aqui. Olha só o que diz aí, o artigo 201. Tá aparecendo na tela do CPC, não tá, ô Latino? Tá tudo bem, Latino? Tá viu? Latino, de vez em quando fica quietinho. Artigo 201 aí, ó, do Código. As partes poderão exigir recibo de petições arrazoadas, papéis e documentos entregues em cartório. E o artigo 202 diz que é vedado lançar nos autos cotas marginais e interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Volta aqui rapidinho. Olha que interessante. Os advogados fazem as petições lá, ó. E aí coloca, você já viu no artigo 319, meritíssimo juízo, né? Meritíssimo juízo da vara civil da comarca X. E aí o advogado qualifica lá as partes, coloca lá dos fatos, e aí ele deixa alguns espaços em branco. Não pode o advogado lançar nesses espaços em brancos cotas interlineares. Ele não pode acrescentar nesses espaços em branco, escrever do lado, senão o juiz vai mandar riscar e vai aplicar uma multa, hein? Nesses casos aqui, metade do salário mínimo. Toma cuidado para não confundir em prova que isso não é má-fé. Má-fé está no artigo 80 do CPC. Tá? Isso aqui não é má-fé. Isso aqui é o seguinte, o código exige uma forma. O código está falando, não pode escrever cotas marginais interlineares. Se escrever, o juiz manda arriscar e aplica uma multa de metade do salário mínimo. Mas isso é má-fé? Não. Mas vem cá, professor, se o cara está escrevendo algo que ele não escreveu, cara, isso não está no artigo 80. Tá? Isso aqui ele está violando aqui a forma processual. Forçando muito a barra, eu poderia botar em má-fé. Mas não é, até porque o código estipula a multa. Má-fé, a multa está no artigo 81. É acima de 1 e abaixo de 10%. Quando é má-fé, eu jogo em outro artigo. Eu jogo no 80 e 81. Tá bom? Aqui é violar o formalismo do processo. Solta na tela, Latino, aí o PowerPoint, o resumo de aula, né? Lembrando aí, vocês que gostam de pegar o PowerPoint é resumo de aula. É bom para ver quando sai o edital, né? Saindo aí dos pronunciamentos das partes, nós vamos estudar agora os pronunciamentos do juiz. E você que está aí com o Código de Processo Civil, nós vamos estudar os pronunciamentos do juiz, ou melhor dizendo, de Deus, né? Os pronunciamentos de Deus, a partir do artigo 203. Volta aqui comigo rapidinho, Latino. Os pronunciamentos do juiz.
pronunciamentos do juiz. Nós vamos estudar lá os pronunciamentos do juiz a partir do artigo 203. Nós temos que saber o seguinte, nós temos que saber classificar aqui os pronunciamentos do juiz. Nós temos aqui, você sabe que até o ministro, né, é chamado juiz, desembargador também é juiz, julgou é juiz, beleza? Tranquilo? Julgou é juiz. Eu vou ter aqui os pronunciamentos monocráticos e os pronunciamentos colegiados. Todos eles do juiz. Normalmente os monocráticos são feitos em primeira instância, mas eu tenho, cuidado na sua prova, pronunciamento monocrático em segunda instância também. Professor, está onde? Está no artigo 932 do CPC. O artigo 932 do CPC admite o relator, que é o desembargador, dar as chamadas decisões monocráticas ou unipessoais. Inclusive, vou te dar já uma dica aqui de prova, tá? Você que está estudando recurso, em cima dessa decisão aqui, ó, se você quiser recorrer, é o artigo 1021, é o chamado agravo interno, tá? Até um macetinho de prova aí, ó, agravo interno é um recurso bem meia boca, só tem um artigo que só serve para uma coisa, para provocar o conhecimento do colegiado, tá? Então deixa eu repetir aqui, eu tenho uma decisão de juiz monocrático normalmente em primeira instância, mas eu posso ter decisão de juiz monocrático em segunda instância? Sim. Quando? Quando estiver previsto aonde? No artigo 932 do CPC, que é a decisão monocrática do relator. Professor, eu quero atacar a decisão monocrática do relator, quero recorrer. Qual é o recurso cabível? Agravo interno. É o agravo interno que você vai estudar aqui na aula de recurso. Só tem um artigo que só serve para uma coisa, tá bom? O agravo interno, ele é um recurso cabível contra decisões monocráticas. E ele serve para quê? Para provocar o conhecimento do órgão colegiado. Só serve para isso, beleza? Então, eu vou ter decisões monocráticas aí, ou unipessoais, e vou ter decisões colegiadas, que são chamados aqui, ó, os acórdons. Nós vamos estudar esses acórdons no artigo 204 aí do CPC. Artigo 204. Vocês gostam do sotaque do Mozart? Depois comenta abaixo do vídeo aí. Artigo 204. Sacanagem, né? Tem gente que gosta. Eu gosto do sotaque das meninas lá do sul. Ô, guri, tudo bem? Você quer o quê? Um isqueiro. Sotaque do sul é maneiro, né? Ô, guri, né? Tem alguém do sul aí, latino, assistindo às aulas? Comenta aí, vocês do sul. Fala, guri. Tô gostando aí das aulas, o latino manda bem. Você sabe que tem gente que manda beijo pra você, né, latino? Você sabe disso? Os alunos comentam abaixo das aulas e às vezes mandam lá, pô, manda um abraço aí pro latino, o cara solta na tela os slides. É, que ele ganha bem, por isso que ele solta na... Colegiados, ó, nós temos lá os acordos, normalmente eles saem 2 tribunais ou turmas recursais, tá bom? Tribunais ou turmas recursais. Vamos olhar isso com cautela, com muita calma. Solta na tela, latino aí, pessoal do sul aí, latino. Dos pronunciamentos do juiz, ó. Olha o que aparece aí no teu material, os atos do juiz, como já se viu, são pronunciamentos. Podem também ser chamados de provimentos e também de atos materiais. Pois os pronunciamentos do juiz, segundo o dispositivo no artigo 203, seriam a sentença, a decisão interlocutória e o despacho, dando a cada um desses 3 primeiros parágrafos do aludido artigo uma definição de cada um desses pronunciamentos. É necessário, porém, buscar alguns critérios mais precisos para promover essa classificação dos pronunciamentos judiciais, o que muito poderá contribuir para a compreensão dos dispositivos do CPC. Em primeiro lugar, impõe-se classificar o pronunciamento jurisdicional quanto ao número de magistrados, número de deuses, número de juízes que participam da produção do ato. É que existem pronunciamentos emanados de um singular, de um juiz singular, e outros que emanam de órgãos colegiados. O pronunciamento emanado de um juiz singular é aquele chamado de monocrático ou unipessoal. É o que se tem nos juízes de primeira instância e também nos tribunais, naqueles casos em o relator ou o presidente incube sozinho proferir o pronunciamento. É aquele exemplo que eu te dei do artigo 932. De outro lado, há pronunciamentos emanados de órgãos colegiados, como, por exemplo, o dos tribunais ou das turmas recursais, e lá nós vamos chamar de acórdons.
Está no artigo 204 do CPC. Um outro critério de classificação, absolutamente independente do anterior, distingue os pronunciamentos em duas categorias. Aqueles que são decisórios e não decisórios. É que há pronunciamentos judiciais que contêm alguma decisão, isto é, contém a resolução de alguma questão que tenha sido suscitada de ofício ou por provocação das partes. Por isso, é que se tem casos como pronunciamento que defere ou que indefere a produção de uma prova. Volta aqui, Latino. Essa questão também de defere ou indefere prova é interessante, né? A prova, ela é solicitada pelas partes, em regra. O artigo 370 até admite o juiz ir atrás da prova sozinho. Mas a regra do jogo é quem alega que tem que provar. E sobre essa questão de prova, se você quiser pegar o teu slide aí, eu vejo que muitos de vocês imprimem, né, os slides, vocês mandam aí no grupo as fotos com o slide impresso. Não cabe recurso de primeiro momento quando o juiz indefere uma prova. Então, por exemplo, eu peço a produção de uma prova testemunhal. Aí o juiz fala, nego, doutor. Fala, silêncio, mas eu trouxe a testemunha, poxa. Indefiro, doutor. Posso recorrer naquele primeiro momento? Não cabe, hein, cara? Se você quiser anotar um macete aí, quando o juiz defere ou indefere a produção de provas, não cabe recurso de imediato. Ou seja, não cabe agravo de instrumento, beleza? Eu poderia, numa futura e eventual apelação. Só tem uma exceção no código, que está no artigo 1015, inciso 11, que é a inversão do ônus da prova. Então vamos repetir para ficar legal? Vamos lá. Cabe agravo de provas? Não, não cabe agravo de provas, salvo inversão do ônus da prova. Então, se eu pedir uma prova pericial e o juiz nega, isso é um pronunciamento decisório. Mas não vou poder, naquele momento, agravar. Só no futuro eu vou poder entrar com uma apelação. Tá bom? Então, vamos separar isso aqui para vocês entenderem. Então, o pronunciamento pode ser monocrático ou colegiado. Mas ele também pode ser decisório, né? Ou não decisório. Esses decisórios aqui, eu vou colocar dois também. Eu vou colocar aqui a sentença, e eu posso ter também sentença colegiada, não tem problema nenhum, mas aí é preferível chamar de acórdão. E eu vou botar decisões interlocutórias, beleza? Então os pronunciamentos dos juízes podem ser monocráticos ou colegiados, decisórios ou não decisórios. Aqui no não decisório, vamos colocar o despacho. Despacho. Inclusive, o despacho diz lá o artigo 1001, não cabe recurso. Por que que não cabe recurso de despacho? Justamente porque é um ato não decisório. Tranquilo até aqui? E lembrem-se, ato decisório é aquele que o juiz defere ou indefere alguma coisa. Como eu coloquei aqui no teu material a questão da prova, eu quis dar esse pause aqui para te alertar, né? Solta aí na tela, Latino. No segundo parágrafo do slide diz aí, ó. Pois é isto que se tem em caso de pronunciamento que defere ou indefere a produção de prova. Só cuidado que produção de prova não cabe recurso de imediato, salvo inversão do ônus da prova. Artigo 1015, inciso 11. Inciso 11. Artigo 1015, inciso 11. Não é isso? Então, nesses casos aí, nós temos decisões. De outro lado, são pronunciamentos não decisórios, são pronunciamentos não decisórios, aqueles que, sem resolver qualquer questão, limita-se a promover o andamento do processo. Como se tem, por exemplo, no caso em que se determina a oitiva de uma parte. Volta aqui comigo rapidinho para eu te explicar. Os pronunciamentos não decisórios, normalmente eles servem para impulsionar o processo. Você já leu o artigo 2º do CPC? O artigo 2º do CPC está lá no início, artigo 2º do CPC. Diz assim, o processo começa por iniciativa da parte, vírgula, mas se desenvolve por impulso oficial. Quem impulsiona o processo é o despacho, cara. Impulso oficial. Quem vai impulsionar o processo é o despacho. E para você que estuda direito administrativo, sabe que lá no direito administrativo o despacho é um ato administrativo ordinatório. Mas aqui nós estamos no processo civil. O despacho é um ato pelo qual o juiz impulsiona o processo. Mas qual é a regra do jogo aqui? De despacho não cabe recurso. Mas eu sei que tem muito advogado assistindo aí, aproveitar e mandar um abraço, Diogo, Lucas,
O João, advogado, servidor já do TJ, né? João está estudando para analista, é técnico do TJ, Santa Catarina. João tá bem na fita, hein, João? Assessor lá em Santa Catarina, TJ de Santa Catarina. Parabéns aí, irmão. Presta atenção, eu já sei que vocês vão perguntar isso. Vocês são ninjas. Pô, professor, mas tem despacho com natureza de decisão. Cabe recurso? Cabe, pô. Aí é outra história. Aí é outra história. Se o despacho tem natureza decisória, cabe recurso. Professor, estou começando a estudar processo civil agora. Tu falou que de despacho não cabe recurso. Agora está falando que cabe. Calma. É porque tem despacho em que o juiz impulsiona o processo, mas também decide uma coisa. Por exemplo, ele bota assim, junte à parte os últimos 3 impostos de renda para que eu possa analisar a gratuidade de justiça. Ele não negou a gratuidade. Ele está falando, olha, eu só vou analisar a gratuidade se você trouxer os 3 impostos de renda. Isso é um despacho, posso recorrer? Não. Mas no parágrafo 2º ele bota, analisarei a tutela provisória em momento posterior, porquanto indefiro em caráter liminar. Ou seja, é um despacho, cara. Só que tem um parágrafo que tem natureza decisória. E aí sim, cabe recurso. Mas qual é a regra do jogo? Você que vai fazer a prova objetiva, que é só marcar o X, gabaritar e tomar posse. Marca o X assim, ó. Dos despachos não cabe recurso. Alternativa C, dos despachos não cabe recurso. Agora, se é uma questão da FCC, se é uma questão da FGV, que vem narrando que o juiz, não obstante ter despachado, indeferiu a produção de prova, pode marcar que cabe recurso. Só não vai caber agravo de instrumento. O recurso seria uma apelação. Artigo 1009, parágrafo 1º. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vamos gabaritar essa prova aqui. De despacho cabe recurso? Não. Marca a alternativa C. De despacho não cabe recurso. Mas, se o despacho tiver natureza decisória, aí sim cabe recurso. Vai ser recorrível. Mas, em regra, o despacho é um ato pelo qual o juiz impulsiona o processo. E aí nós vamos encontrar os despachos lá no artigo 203 do CPC, junto com a sentença. E lá no 203 vai falar que sentença, latino, pega aqui, né? Vai falar que sentença, tá aqui, ó. Sentença. A sentença é o ato pelo qual põe fim ao processo. Essa é a regra do jogo. O processo tem que acabar com a sentença. Só que existem sentenças que não põem fim ao processo. Como, por exemplo, aquela do artigo 501, de demarcação de terra. O juiz dá uma sentença, determina a demarcação da terra, mas depois ele vai ter que dar uma outra sentença para homologar a demarcação. É sentença? É, só que não põe fim ao processo. Por que não, professor? Porque aquela é uma sentença de um pronunciamento especial. Aqui no Top 10 você vai estudar esses pronunciamentos especiais, tá bom? Você vai estudar a lei dos juizados, a lei de alimentos, a ação aí monitória. A gente vai ter a última aula, a aula 10, nós vamos estudar esses pronunciamentos especiais. Beleza? Tranquilo aí? Isso está lá tudo no artigo 203 do CPC. Depois nós temos aí a decisão interlocutória como residual. Anota aí na tua prova, isso já foi cobrado pela banca CESP, tá? A decisão interlocutória ela tem natureza e caráter residual. Ou seja, tudo que é decisão e não é sentença é o quê? Decisão interlocutória. Então a decisão interlocutória ela tem um caráter residual. Ela é no curso do processo aqui, ó. Todas as vezes que o juiz dá uma decisão aqui, ó, no curso do processo, essa decisão é o quê? Interlocutória. O caráter dela é residual. Inclusive, muitos manuais de processo civil dizem isso, né? Decisão interlocutória aí. Ah, eu falo em manual de processo civil, eu tô lendo aquele do André Abelha. É um negócio desse tamanho assim, tá? Gigante, mas agradeço ao professor André, mandou aí gratuitamente, tem que ler, né? Depois de encontrar ele, falar, eu li, gostei disso, tal. Mas que manual grande, gente, é desse tamanho assim. Mas eu espero acabar ainda esse final de semana, se Deus quiser. Decisão interlocutória, professor André Abelha, professor da PUC de São Paulo, professor André Abelha fala, olha, tudo que não é sentença e é decisão é interlocutório. O professor André Abelha tem essa expressão no livro dele muito interessante. André, eu li esse livro, se alguém conhece, se alguém é de São Paulo aí, aluno do André, fala, o cara leu. Então, tudo que não é sentença e é decisório, é decisão o quê? Interlocutória. E essas decisões interlocutórias aqui, vocês vão ver, elas são recorríveis por agravo de instrumento, artigo 1015. Só tem um problema, cara. Só posso recorrer se está no 1015. Até escrevi isso aí na minha fanpage lá no Facebook, porque o rol ali é taxativo, mas é taxativo mitigado. Entra lá no meu Facebook, clique em notas, que vocês vão ver um artigo bem bacana sobre isso. Está no site também da Juris ADV, Latino. Está no site lá esse artigo sobre o 1015.
Professor, toda decisão interlocutória cabe agravo? Não, cara. Aquelas de prova não cabem. Eu pedi uma prova testemunhal, o juiz decidiu aqui, ó, negou a minha testemunha. Posso agravar? Pô, não cabe agravo. Aí eu botaria no 1009, parágrafo 1º. Vou ter que apelar lá no futuro. Na verdade, é até um macetinho de prova, né? Porque CPC, cara, com os macetinhos a gente gabarita. Não cabe agravo de provas, salvo inversão do ônus. Qualquer outra prova que eu falar para vocês, não cabe, ó. Eu pedi perícia, o juiz negou aqui, cabe agravo? Não. Pedi depoimento pessoal, o juiz negou aqui, cabe agravo? Não. Pedi testemunho, o juiz negou aqui, cabe agravo? Não. Pedi uma inspeção, o juiz negou aqui, cabe agravo? Não. Não cabe agravo de provas, cara. Somente inversão do ônus da prova. Beleza? Tranquilo até aí? Então, nós vamos estudar aí essas decisões interlocutórias como caráter residual. E depois, no parágrafo 3º do artigo 203, é importante aqui, ó, estudar o artigo 203, né? Nós vamos ter no parágrafo 1º as sentenças, no parágrafo 2º as decisões interlocutórias e no parágrafo 3º os despachos, e do despacho não cabe recurso. É até importante, no parágrafo 3º do artigo 203, fazer essa remissão aqui, ó, para o 1001. É importante. CPC é um quebra-cabeça, cara. Você vê que você estuda CPC em menos de um mês você mata o bicho. Hoje em dia, inclusive, tem pós-graduação de CPC em 5 meses, brother. Se tu quiser, dá pra fazer. Tem até uma que tem 3 meses. Vai fazer uma pós em 3 meses. Porque CPC é um artigo e encaixa o outro, cara. Dudu. Quando você vê, teu código tá todo grifado. Na terceira aula, tu já tá com o código todo grifado. Falar nisso, mandem fotos aí no grupo, no WhatsApp, dos códigos grifados. Adoro ver código grifado. Artigo 1001, ó, do despacho não cabe recurso. Tranquilo? Beleza? Tudo certo até aí. Aí coloco alguns exemplos aqui no teu material. Solta na tela aí, Latino, rapidinho. Todos os pronunciamentos judiciais, decisórios ou não, diz o artigo 205, devem ser redigidos, datados, assinados pelo juiz, né? É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Diz o professor Alexandre Câmara que o óbvio precisa ser dito. Quando proferidos oralmente, olha que interessante esse tópico, incumbe ao auxiliar da justiça sua transcrição, cabendo ao juiz promover a revisão da assinatura, está lá no artigo 205, e em qualquer caso a assinatura pode ser eletrônica. E dos despachos de decisões interlocutórias, eles devem ser divulgados na íntegra no Diário Oficial, onde também deverão ser divulgados os dispositivos da sentença. Então volta aqui comigo rapidinho. Uma coisa muito óbvia, tem que assinar a sentença? É óbvio, tem que assinar. Aqueles que eu sou produzido oralmente, que são produzidos oralmente, tem que ser reduzidos a termo. E todas as sentenças, decisões, tem que ser o quê? Publicadas em meio oficial. Solta na tela, Latino. Só vou botar o CPC aí rapidinho para ficar legal. E no próximo bloco nós vamos estudar, né? O Latino já está alertando aí a questão do tempo. No próximo bloco estudaremos os atos do escrivão. Mas solta na tela aí rapidinho. Aqui nós estamos no artigo 203 e comentando nesse momento 205, né? Eu só queria que você grifasse esse aqui, ó, que caiu lá na prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, no ano de 2019. Olha esse aí que interessante. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho. Está aparecendo na tua tela, devendo ser praticado de ofício pelo juiz. Volta aqui. Esses atos aí, só para finalizar o 203, tá? Rapidinho aqui, o top 10 eu não preciso correr, a gente pode voltar. Só para finalizar o 203, que no 203 eu vou ter aqui, ó, 4 parágrafos, né? Vou ter 4 parágrafos. Eu vou ter aqui a sentença, as decisões interlocutórias, os despachos e os atos ordinatórios. Cara, atos ordinatórios são aqueles assim, certidões, termo de juntada, né? Você técnico judiciário aí, João, deve fazer isso todo dia, né? Junta, certifica o quê? Certifica o quê? Isso é ato ordinatório. Esse aqui caiu na prova da DPE. Estava até no curso Sejures, lá no Rio de Janeiro. Um dia antes da prova, né? E nós falamos isso. Tu estava aí, Latino? Um dia antes da prova. Até falei com eles. Estava eu e o Daciolo aqui. Eu até pulei e falei, ó, vai cair amanhã. E caiu. Aí teve aluno que falou, pô, tu é vidente. Eu falei, sou vidente, brother. Está na estatística. 15% das questões de prova são isso aí, pô. É lógico que é cair. E isso não precisa de despacho do juiz. O juiz não fica entrando lá na vara falando, aí, ó, Nicole, você já juntou as certidões hoje? Você já fez aí certidões, termos juntados? Ele não fica impulsionando, determinando isso. Os atos meramente ordinatórios, juntada, vista obrigatório, grifa isso aqui, ó.
independe de despacho do juiz, cara. Isso cai em todas as provas. Os alunos acharam que era evidente. Lógico que não, pô. Isso aí tá na estatística, cara. Esse é o top 10. Tudo que está sendo falado aqui cai em prova. Teve um aluno que me mandou um e-mail interessante. Eu esqueci o nome dele, eu acho que é o Marcel, de Duque de Caxias, né? O Marcel me conheceu na casa do concurseiro, tá aí no curso online, top 10. Aí o Marcel falou assim, professor, você vai falar sobre limites da jurisdição internacional aqui no top 10? Eu falei, óbvio que não, cara, isso nunca caiu, nunca vai cair, para que tu quer que eu fale sobre isso? O top 10 ele é baseado em dados estatísticos. Você vai aprender o processo civil todo no curso top 10? Lógico que não, cara, que tu só vai aprender o que cai em prova. E isso cai em todas as provas. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz se necessário. O que significa isso? O juiz ele pode tornar sem efeito uma certidão, tá? Se o técnico judiciário dá uma certidão dizendo que o recurso é intempestivo, mas o juiz verifica que tem ali um feriado naquele período e que o servidor certificou errado, é óbvio que o juiz não fica atrelado à certidão de um mero servidor, né? Então o juiz ele pode rever e tornar sem efeito isso aí, tá bom? E para finalizar, lá o artigo 205, ó, os despachos, as decisões, as sentenças devem ser datados, assinados, né? E quando os pronunciamentos previstos no caput forem produzidos oralmente, o servidor documenta e submete ao juiz para assinatura. As assinaturas dos juízes podem ser feitas de forma eletrônica, hoje em dia tem lá o token, né, o juiz, e os despachos, as decisões interlocutórias e os dispositivos da sentença serão publicados em meio oficial. Quando você for estudar a sentença, nós vamos estudar aqui, ó, os elementos da sentença, aqui, ó, os elementos da sentença, elementos, isso cai em todas as provas de nível médio. Tá terminando, tá, Latino? Não briga comigo, não. Latino fica levantando a mão ali, falando 30 minutos. Meu prazo é impróprio, tá bom, Latino? Se eu quiser passar os prazos, eu passo. Elemento da sentença, nós vamos estudar lá no artigo 489 do CPC, é o relatório, o fundamento, alguns chamam de motivos, né? E o dispositivo. Meu amigo, sabe o que é mais importante numa sentença? É isso aqui, ó. Dispositivo. O dispositivo é que faz coisa julgada, hein? Toma muito cuidado em provas. Se você pegar, por exemplo, o artigo 504 do CPC, o artigo 504 do CPC, diz, os motivos não fazem coisa julgada. A coisa julgada está aqui, ó. O artigo 502, que é a coisa julgada, é aquela imutável, irrecorrível, indiscutível, né? Aqueles 3 Is lá, tá aqui, ó, tá no dispositivo. A parte mais importante de uma sentença é o dispositivo. É o dispositivo que diz assim, julgo improcedente, julgo procedente, né? Eu, quando sou o autor, gosto de ler julgo procedente. Quando eu estou advogando pelo réu, gosto de ler julgo improcedente, né? Então, qual é a parte mais importante da sentença? É o dispositivo. Isso cai em todas as provas. Quais são os elementos da sentença? Relatório, fundamento, dispositivo. Só toma cuidado, porque na Lei 9.099 é dispensado o relatório nos juizados especiais, como é regido pela simplicidade, pela oralidade e pela celeridade nos juizados especiais. Fica dispensado o relatório, tá bom? Um grande abraço para você, bons estudos e até a aula 4, parte 6. Vamos falar sobre os atos do escrivão e o chefe da secretaria. Grande abraço e até a próxima.